Paz do Senhor, igreja. Amém. Irmãs, a gente vai ler Mateus, capítulo 15. Aleluia, Deus. Aleluia. Mateus, capítulo 15, vamos ler do versículo 21 até o versículo 28, amém? Amém. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente demoniada. Mas ele não respondeu palavra. E os discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele, respondendo, disse: Eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor. Mas também os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso para contigo como tu desejas. E desde aquela mesma hora a sua filha ficou sã. Glória a Deus. Irmãs, eu estava conversando com as meninas ontem, né? Que eu não sei o que acontece, que elas estão indo muito com a minha cara. E aí, de repente, se aloprou um monte de menina ali. Eu falei: que legal, uma noite das garotas que eu não pedi. E aí a Isabelle falou assim: Sara, eu queria que na Manhã com Deus você falasse de Mateus 15, do 1 ao 28. Eu fiquei: eu vou ler do 1 ao 28, mas eu não vou falar o 1 ao 28 tudo, não. Eu vou resumir. E aí eu li a passagem, né? Se ela tivesse falado só essa parte do 21 ao 28, eu não teria pregado. Porque eu não, quando é assim, milagre que todo mundo já conhece, eu falei assim: não tem nada para eu falar aqui. Eu não sei falar de coisa que todo mundo já falou, porque a pessoa já falou. Não tem nada que eu possa acrescentar, não tem nada que eu possa fazer. Mas como ela falou do 1 ao 28, eu falei: entendi agora o que o senhor quer. Começa no capítulo 15, do 1 até o versículo 8, que é Jesus corrigindo os fariseus. Os fariseus fazem parte ali dos judeus, né? Eles são um pessoalzinho que conhece muito bem a lei. E o que acontece? Eles guardavam a tradição falada ali dos mestres e eles também guardavam a tradição das leis. E na tradição falada, falava que você tinha que lavar as mãos muitas vezes, etc. Só que os discípulos de Jesus não lavavam as mãos. Não lavavam as mãos assim, de, como é que fala? De ficar com essa pureza toda. Ai, tudo lava a mão, tudo lava o pé, uma higiene extrema que não tinha necessidade. E aí Jesus começa a falar e fala: olha, os fariseus ficam lavando a mão muitas vezes, mas eles desrespeitam os pais deles. Então eles estão se limpando por fora, guardando tradição que os mestres importantes deles falaram, mas eles não estão guardando a lei de Moisés tanto assim. Então era uma coisa assim, o que o mestre está falando e a lei de Moisés, eu fico com o que o mestre falou. Então eu prefiro me limpar por fora e por dentro eu não me limpo. E está escrito o quê? Honra o teu pai e a tua mãe, para que os teus dias se prolonguem nessa terra. Ou seja, não honrou pai e mãe, morre cedo. É verdade, uma vez perguntaram sobre o pecado, eu falei: gente, pecado gera morte. O que é morte? É fome, é guerra. Se você não honra, o que você faz? Está em guerra. Você desonra, você desrespeita. Não tem meio termo. É assim que funciona. Ou é ou não é. É fome, peste, né, doença, guerra. É isso que é pecado, é isso que gera morte. E aí ele fala: vocês estão muito limpos por fora e vocês não estão limpos por dentro. Eu não obrigo meus discípulos a ficar lavando mãozinha para fingir que está limpo por fora na frente dos outros. Eu quero que eles estejam limpos por dentro. Eu quero que eles honrem pai e mãe. Eu não estou trazendo ele aqui para eles ficarem de desordeiro, não. Por isso que meus discípulos não ficam nessa gracinha toda que vocês ficam, de querer mostrar para os outros que vocês são limpos. Sendo que eu estou olhando por dentro, eu estou vendo que não está. Aleluia, gente. Meu Deus. Aleluia. Aí do versículo 10 até o versículo 20, antes da história da mulher cananeia, Jesus já ensina, ele fala assim: olha, gente, não sejam como os fariseus. Eles estão falando muito, eles estão fazendo pouco. Eles estão limpos por fora. Você vê uma veste branquinha e tal, porque fariseu, o pessoal assim que é da alta patente, assim, do sacerdócio, eles têm umas roupas diferentes. Então, eles estão ali com uma roupinha diferente, uma roupinha limpinha tal, sempre em destaque, sempre num lugar legal de sentar na hora de ouvir as coisas, né, as pregações, as coisas na sinagoga. Mas eles estão limpos só por fora. Por dentro, eles desrespeitam pai e mãe. Por dentro eles dizem, por fora eles dizem que eles estão orando, mas na verdade eles estão enchendo a paciência. Eles estão inchados e eles estão ocupando o tempo das pessoas, porque eles não têm nada dentro deles que vai agregar alguma coisa para qualquer pessoa. Aleluia, meu Deus. E aí fala, eles preservam a limpeza externa e não a interna. Então eles limpavam as mãos,
e eles desonravam o pai e a mãe. Eles limpavam as mãos, mas eles iam na casa das pessoas não para orar e visitar, mas para ficar enchendo a paciência, falando um monte de coisa que não tem necessidade, em vez de perceber qual a necessidade dessa pessoa que eu estou visitando. Você está literalmente visitando uma vida, você está na casa dela, você consegue ver. Ah, sei lá, ela não tem comida, ou ela está doente, ela tem um pai acamado. Eu consigo perceber essas coisas. Ah, ela é uma viúva. Gente, uma viúva naquela época é muito pior do que agora, porque uma viúva ainda tem auxílio, aqui nessa época. Lá não tem auxílio, não. Se ela não tiver um filho, alguém para sustentar um parente próximo, já era para ela. E você ali, com pretexto de longas orações, comendo o juízo da pessoa, em vez de você ajudar com alguma coisa. E aí a gente chega no 21 até o 28. E antes disso, o Jesus ele fala assim, num dos versículos, que eu vou até pegar ele aqui, ó. Aleluia. Toda planta, no versículo 13, ele, porém, respondendo disse, toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. O que acontece? Depois que ele falou tudo isso, que ele alertou, os discípulos vieram, olha só, mestre, talvez os fariseus não gostem de ouvir esse tipo de coisa. Jesus falou, não, já sei, não estou nem um pouco incomodado com isso, que eu não tenho nada a ver com eles. Eu não estou aqui com combinado com eles, eu estou aqui combinado com a palavra. E justamente por isso, ele sabia que os fariseus iam se incomodar, não porque Jesus era louco, não é porque Jesus não estava pregando a verdade, é justamente porque ele estava pregando a verdade. E eles sabiam que era para eles. Talvez alguém ali na multidão, alguns gatos pingados, também fosse para eles, mas era principalmente para os fariseus, porque eles sabiam que eles estavam fazendo errado. E aí Jesus falou, eu não estou incomodado com isso. Toda árvore que meu pai não plantou será arrancada. E nessa árvore específica, a gente não estava falando tanto de ramo, de videira, igual aquela outra passagem. Aqui a gente está falando do quê? Sobre qualquer mestre, sobre qualquer doutor que tenha vindo dizendo que é árvore plantada por Deus e não é. Ela está crescendo ali, mas ela está sugando nutriente. Ela está sugando o tempo e ela não está produzindo. Ele está falando, toda árvore plantada que o meu pai não plantou, ela vai ser arrancada. Então, todo falso mestre que diz que é e não é, vai ser tirado. Todo mestre que ele sabe que ele tem que se purificar por dentro e por fora, e ele não está fazendo isso, e ele tem plena ciência de que não está, vai ser arrancado. Porque o Senhor quer pessoas verdadeiras, que o adorem em espírito e em verdade. E aí chega no 21 ao 28. E vale a pena falar que a gente está falando dos fariseus aqui. Quando Jesus vem, primeiro ele vai pregar para os judeus, né? Que é o povo escolhido, é o pessoal que vai ter que vir primeiro. É a nação que o Senhor escolheu desde o começo. E ele falou, sobre esta nação, sobre ti, serão santos todos os povos da terra. Então Jesus tem que começar por ali, ele tem que fazer os milagres por ali. E ele tem sim os milagres para os gentios, mas não é naquela hora. Então essa mulher vem, e ela explica a situação dela. E ela começa a falar, Senhor, tem misericórdia de mim, porque minha filha está gravemente, miseravelmente endemoniada. E quando fala assim, quer dizer que ela está adestrada. Então quer dizer assim, esse demônio pegou e ele adestrou ela. Ele ensinou ela esses comportamentos. E ela já está educada para o diabo. Então só Deus sabe o que essa mulher passa, porque ela está adestrada. É igual um cachorro adestrado. Dificilmente ele desobedece um comando, porque ele já aprendeu. Não é coisa que daqui uma semana passa, é coisa que todo dia ele vai fazer, porque ele já aprendeu que é assim. E essa menina deve estar repetindo os mesmos comportamentos todo dia, porque o demônio ensinou ela assim, adestrou ela desse jeito, como se ela fosse um cachorro. E ainda falando de cachorro, né? Ela vai lá, ela implora, ela vem, ela adora. E aí Jesus fala, não é conveniente, não é bom eu pegar o pão dos filhos e deitar para os cachorrinhos. Por que cachorrinho? Porque naquela época, o cachorro, depois que ele cresce, ele não precisa mais de cuidado. A gente não, a gente deixa o cachorro lá em casa, dá comidinha e tal, leva no pet shop, corta, não sei o quê. Eles não. O cachorro vai alimentando ali, né, com leite, com comida, com as coisinhas. Cresceu, acabou, se vira, cachorro. Dá o seu jeito aí. E é a mesma coisa para eles. Por quê? Porque os judeus não consideravam os gentios como parte da promessa. Por mais que Deus tenha falado, em ti, né, nessa nação, serão santos todos os povos. Eles não consideravam. Eles entendiam que apenas eles iam ser participantes dessa promessa principal. E realmente, no começo, eles iam. Essa parte assim de Jesus em pregar, ele prega primeiro para eles. Os milagres são primeiro para eles. Então, eles realmente têm a preferência. Mas como todo mundo vai ser santo, todos os povos, uma hora vai chegar a hora dos gentios. E essa mulher está indo clamar por essa hora. Ela não quer passar na frente de ninguém. Ela só está indo reconhecer. Uma hora vai chegar. Uma hora eu tenho certeza que vai chegar. Porque ela não tem mais lugar para ir. Pensa que lá é uma terra cheia de deuses. Ela é dos gentios, essa mulher. Então ela mora em outros lugares que tem outras práticas. É vários deuses. Deus do que você quiser. Você quer Deus de cura, você tem Deus de curas. Você quer Deus de árvore, você tem Deus de árvore. Você quer Deus do ar, você tem Deus do ar. Até Deus de objeto eles devem fazer. E mesmo assim ela sabe que não adianta eu ir para lugar nenhum. Ou eu vou no pé de Jesus, ou eu não vou no pé de ninguém, porque se eu for, não vai funcionar.
E aí ele fala, não convém eu pegar o pão dos filhos dos judeus, que eu vim pregar primeiro, e eu deitar para os cachorrinhos. E ela fala, não, senhor, o senhor está certo, certíssimo, não estou aqui para discordar do senhor, eu só quero migalha. Eu não preciso de muito. O pouco que o senhor tem para me oferecer já é suficiente. Sabe por quê? Porque às vezes a gente quer umas coisas, a gente está criando uma expectativa que Jesus não veio de encontro a isso. E os judeus era exatamente isso. Vocês viram como é que ficou as coisas? Os fariseus, que também são judeus, que estão ali, que são o povo prometido para receber a palavra primeiro, estão rejeitando Jesus por causa de qualquer coisa. Não pode confrontar, não pode falar nada. Jesus chamou essa mulher de cachorrinho. Naquela época era o quê? Você não é participante da promessa, você não tem o direito principal, você não pode receber o seu milagre agora, porque o seu lugar não é aqui. Você é a pessoa que come o resto do que sobra dos judeus. E mesmo assim ela falou, é verdade, eu reconheço o meu lugar. A gente precisa dessa humildade, gente, porque senão a gente não ganha o milagre, não. Tem coisa que às vezes eu fui corrigida, mesmo quando estava doendo no meu milagre. O Senhor falou, não, eu estou fazendo isso e eu sei que dói. Eu sei que você quer um milagre, mas enquanto o milagre não vem, eu preciso corrigir você. E você precisa aprender. Porque senão teu milagre não vai vir, você não vai ter preparo. Pensa nos fariseus, eles receberam milagre? Não. Eles receberam uma correção. Se eles tivessem aceitado, precisassem de um milagre, eles teriam recebido. Igual a mulher fez. Ela recebeu uma correção. Ela sabe que ali não é o lugar dela, que aquele não é o tempo dela. Ela sabe que a hora dela, entre aspas, assim, não era agora, segundo o que estava escrito, o que estava prometido. Mas ela também sabe que se ela reconhece, Senhor, o Senhor está certo. Errada estou eu. Eu não quero pão, eu não quero o principal, eu só quero as migalhas. É só isso que eu quero. O pouquinho que esse Senhor me der já vai ser suficiente. E ela está pedindo pela filha dela. Porque, gente, pessoa endemoniada não pede. Pessoa endemoniada só destrói. Ela está adestrada, ela não sabe nem onde que ela está da vida dela. Vocês vão estudar assim, ou se quem já teve experiência com isso sabe. Às vezes eles nem lembram o que aconteceu. A maioria não lembra. Eu já vi pessoa contando testemunho dela mesma. Ela falou, olha só, eu fui, né, e eu estava possuída, só que quando manifestou a pessoa não lembrou mais nada. Ela lembra de estar no lugar, mas quando manifestou, ela não sabe o que aconteceu. Quando o demônio saiu dela, tudo destruído. Os pastores, ou os líderes, ou as irmãs que estavam ali na hora, recolhendo as coisas, arrumando tudo, um monte de papel jogado, as coisas tudo revirada, porque eles são assim. A pessoa não lembra de nada. Uma pessoa assim, que não tem noção do que está fazendo, que está adestrada para obedecer o diabo, ela não lembra nem o que está fazendo. E ela não tem como falar assim, você quer ajuda? Gente, ela não quer. Porque ela não consegue escolher, ela não sabe o que ela está fazendo. Alguém vai ter que pedir para ela. Alguém vai ter que se posicionar no lugar dela. Quem que vai ter que ser? A mãe. Mas não está na vez dela. Pensa que é uma fila. A vez dela não é agora. Mas ela fala, Senhor, eu reconheço que agora não é a minha vez. Eu reconheço perfeitamente. Eu não vim aqui pedir o pão, eu só vim aqui pedir o resto. O que sobrou daquilo que o Senhor foi falar para os fariseus? Pode me dar. Sabe por quê, gente? Do mesmo jeito que o Senhor tem correção, ele tem milagre. Só que o fariseu não recebeu milagre, porque não quis. Porque não quis. Falei, Senhor, graças a Deus, que quando o Senhor me corrigiu, eu aceitei. E às vezes é uma correção de coisas que a gente não gosta. Então era assim, que às vezes eu era corrigido no começo, minha correção era o quê? Sara, você vai cuidar agora de quem eu botar para você cuidar. Porque às vezes a gente quer pegar tudo e a gente quer cuidar de todo mundo. E o Senhor falou, não, vou tirar fulano e ciclano e você vai cuidar de quem eu te der. E aí eu falei, então tá bom, Senhor, então vou ficar quietinha, vou aceitar minha correção. E o que eu ganhei com isso? Eu ganhei o meu milagre e eu ganhei a correção, porque isso é bom pra gente. Aí beleza, começa a cuidar de uma alma, começa a cuidar de outra. Você vê que quando uma alma precisa e ela reconhece igual essa mulher, é muito mais fácil. Quando vem uma alma aqui e ela já está quebrada, e o Senhor fala, vai cuidar dela, ela é muito mais fácil, gente. Porque essa alma já vem aqui, ela está sem esperança. Ela sabe que não adianta ela ir lá para fora, ela não vai encontrar nada lá. Ela tem que vir aqui e se jogar nos pés de Jesus mesmo. Eu falei, poxa, Senhor, é verdade, né? É tão mais fácil quando a gente se corrige, que a gente aprende, que a gente muda, a gente entra debaixo do teu querer. É muito mais fácil. Às vezes Sara, desce mais na oração. Gente, falar a vocês, na verdade, no dia que me falaram isso, eu falei assim, Senhor, eu estou muito cansada, a prova está muito grande, não estou a fim de descer em nada, não. Estou muito cansada. Mas eu falei, então vamos fazer o seguinte, Senhor, já que o Senhor é bom disso, o Senhor me acorda de madrugada, faz eu perder o sono, uma horinha. Aí eu, oro, depois eu volto a dormir, o Senhor me dá o meu sono de volta e tá tudo certo. Vamos assim? Vamos assim. E foi assim mesmo. Era 3 da manhã, eu, meu Deus, acordei. Legal, hein, Deus, legal, hein. Aí eu mirava pro lado só para dizer que eu me mexi e já começava. Senhor, vai entrando, Senhor, com providência, meu Pai.
Meu Deus do céu, como eu tô cansada, eu não aguento mais essas... Ia ser que ser assim, nem que fosse uma oração sincera. Porque senão a gente não se corrige, senão a gente não muda. É verdade, meu Deus. E aqui está escrito, os fariseus receberam a correção, mas ali não tem milagre. Por quê? Porque o coração está duro, porque não está aceitando. Ele é corrigido, olha só, você está sendo muito superficial. Você está mantendo a tradição de limpeza, tudo bem, o Senhor realmente gosta que o povo seja santo, que o povo seja limpo. Não estou falando para ninguém andar fedido aqui, não. Aleluia. Mas a gente quer que você seja cheiroso por dentro. Porque o cheiro e suave que vem da gente que vai até o Senhor é o cheiro de dentro. É o cheiro de alguém que está honrando pai e mãe. É o cheiro de alguém que está procurando na palavra. É o cheiro de alguém que está descendo na oração. É esse cheiro que ele fala, não, realmente. Está alinhadinho com o milagre que eu quero fazer. Está alinhadinho com a promessa que eu tenho. Agora é a hora, ó. Essa pessoa, ela está cheirosa, com cheiro suave, que agrada ao Senhor. Irmãs, que hoje a gente possa ficar com essa palavra, né? Eu gostei muito da sugestão da Isabelle, sensacional. Então, eu não vim aqui falar sobre a mulher cananeia, de ela ganhando o milagre dela. Eu quero explicar por que ela ganhou o milagre dela. Porque quando era a vez dos outros na fila, a pessoa não aproveitou. Gente, o milagre é hoje, é agora. Você está na casa de Deus, é agora. Você chegou aqui, é agora. Pede, não tem outro dia para você ficar fazendo. Não fique esperando outro dia para você fazer isso. Faz agora, é agora mesmo. Tem que ser uma coisa desesperada. Eu falo, gente, às vezes a gente tem que ser radical. Eu gosto que a minha conversão foi radical. Vai ou racha, vamos filha, vamos mudar. Vamos se converter. Vamos tomar vergonha na cara. Vamos pedir um milagre. É ele que vai atender, não tem outro. Você pode ir para onde você quiser. Essa mulher é dos gentios. Se tem uma coisa que ela conhece, é outros deuses. E ela sabe que não funciona. Se ela for clamar, ai, Astarote, livra ela do demônio, não livra. Sabe que não vai livrar. Mamão, livra ela do demônio, não vai livrar, não vai dar certo. Só tem um, chegou aqui, viu Jesus, gente, aproveita, corre. Ó, Senhor, eu preciso disso aqui. Eu estava conversando com as meninas ontem, e aí a Ana falou assim, a gente estava falando sobre luxúria, né? E a gente falou, é que a gente não tem muito negócio de luxúria, porque eu falei assim, Ana, a gente também não é pobre, mas a gente conquistou as coisas com Jesus. Então, pra gente, não existe possibilidade de a gente começar a ficar se engrandecendo muito por coisas que a gente recebeu dele. Porque a gente não tem tanto dinheiro assim para conquistar as coisas. Se a gente não pedir para ele, a gente também não vai receber. Verdade. Falei, eu prefiro assim. Eu prefiro ser aquela pessoa que eu tenho que ir no pé de Jesus para eu pedir tudo. Porque aí eu sei que quando eu tiver dinheiro, mesmo quando eu tiver a possibilidade de, não, eu quero comprar isso aqui, eu ainda vou falar, Senhor, eu quero comprar isso aqui, posso? Senhor, abençoa. Senhor, ó, estou planejando fazer assim, assim, assado. Minha casa, a mesma coisa. Eu falei, Senhor, estou planejando assim, assim, assado. Aí eu quero colocar as cortinas assim, eu quero colocar as cortinas assadas. As cortinas estão do jeito que eu queria. Do jeitinho que eu queria. Falei, gente, quando eu era menor era pior ainda, porque eu falei assim, Senhor, agora mesmo que eu não tenho dinheiro, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso de roupa, eu preciso de não sei o quê, e o Senhor vai ter que dar um jeito de arranjar para mim, porque, ó, eu tô crescendo, mas eu não tô tendo, né? Não tô conseguindo. É hora de louvar, gente, vamos louvar.